Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez gravando um vídeo e o objetivo deste vídeo é fazer comentários sobre as partes 3, 4, 5 e 6 do assunto de derivadas. Começando pelo material da parte 3, temos aí uma discussão das regras de derivação. Nesse sentido, eu gostaria que vocês focassem apenas nas regras e não nas demonstrações. Começando pelo material da parte 3, o objetivo aqui é discutir as regras de derivação. Na verdade, o livro aborda algumas demonstrações dessas propriedades, dessas regras, o que não é o nosso objetivo principal. Quero deixar claro aqui que algumas demonstrações, mesmo sendo de fácil entendimento, elas não precisam necessariamente serem estudadas. Vai de aluno para aluno. Cada um decide o que acha ser mais importante para acrescentar e agregar conhecimento. O teorema inicial discute a derivada de uma constante. E aí, a derivada de uma constante é igual a zero. Eu vou fazer aqui a discussão dessa demonstração, mas saibam que não é nosso objetivo ficar discutindo isso. Então, por definição, a derivada da função constante é dada por este limite, o limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, quando Δx tende a zero. Como a função é uma função constante, f de x mais Δx é c, e f de x é c, que é a constante para a qual a função assume valores para todo x. Tudo isso dividido por ΔX. O limite disso, quando ΔX tende a zero, é a derivada da função constante. A constante menos ela é zero. E zero sobre uma coisa que é diferente de zero é o limite de zero. E zero é uma constante, o limite de uma constante é exatamente ela mesma. Dessa forma, nós podemos levar aqui a regra da derivada da constante ser igual a zero. Como ilustração, tome f de x igual a 5, então a derivada da função f de x igual a 5 é zero. Uma outra regra de derivação muito importante é quando nós temos uma função dada por uma potência de x. No vídeo passado, vocês puderam ver que em alguns casos a gente consegue derivar intuitivamente usando lá aquela definição de limite. Aqui basicamente a gente vai entender esta propriedade e derivar uma função como esta é simplesmente fazer a regra n multiplicado por x, e aí você subtrai a potência de 1, n menos 1. Isso está escrito aqui. E a demonstração dessa propriedade também não é de difícil entendimento, mas envolve a expansão binomial, o que eu prefiro que vocês não foquem. Simplesmente vamos usar esta propriedade e saber manuseá-la. Como exemplo, tome a função f de x igual a x elevado a 8, a derivada é 8x a 7.
a função f de x igual a x, a derivada 1x a 1 menos 1, que é 1x a 0, que é igual a 1. Uma outra propriedade é que, se você tem uma função f e multiplica ela por uma constante c, a derivada de f, quando multiplicada por essa constante, vai ser a derivada da função g, que é constante vezes f. Vou tentar esclarecer isso com um exemplo. Então, nós temos aqui f de x igual a 5x a 7. Nós queremos derivar f de x. O que é que nós fazemos? O 5 é constante vai sair multiplicando, e aí a gente deriva x a 7, que é 7x a 6, e encontramos a derivada da função f, 35x a 6. Dessa forma, a derivada de uma constante vezes uma função é esta constante multiplicada pela derivada da função. Também é válido que a derivada da soma é a soma das derivadas. Novamente, não vou fazer demonstração, apenas esclarecendo as propriedades. Dessa forma, a derivada da soma, ou seja, de um número finito de funções, é igual à soma das derivadas, caso elas existam. A gente precisa garantir a existência das derivadas dessas parcelas. Então, considere o exemplo 1. F de x é uma soma de funções. Vocês estão vendo aqui, a função constante igual a 5, uma função igual a 8x, a outra função é menos 2x ao cubo e a outra função 7x a quarta. Se você quer derivar a função f, dada pela soma dessas funções, basta derivar uma a uma e somar as derivadas resultantes. Derivando a primeira, 7 vezes 4, 28, cai uma potência aqui, x ao cubo, menos. Então, no caso aqui, sai uma constante, que é menos 1 vezes a função 2x ao cubo. A derivada dessa função é exatamente a constante menos 1 vezes a derivada de 2x ao cubo, que é 6x quadrado. Agora, novamente, o 8 é constante, sai da derivada, e aí a gente deriva x em relação a x, que é 1 vezes 8, 8, derivada de constante é 0. Então, nós chegamos no resultado. Uma propriedade interessante é quando a gente quer derivar um produto ou um quociente. Dessa forma, vocês podem querer entender essa demonstração que está aqui, mas não precisa. Basta simplesmente memorizar que a derivada do produto pode ser obtida por meio desta expressão. Se você tem uma função h que é fruto de um produto de duas funções f e g, a derivada de h é simplesmente a derivada da segunda vezes a primeira, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Observe que o livro coloca aqui a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, nós podemos memorizar esta derivada do produto da seguinte forma: f vezes g. Então, a derivada de f vezes g é f' vezes g mais g' vezes f. Derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira.
As duas formas são equivalentes. Eu acho mais simples decorar essa aqui. Não me perguntem por quê. Se vocês acharem mais fácil memorizar essa estrutura aqui, são duas coisas exatamente equivalentes. Vamos então tomar um exemplo, uma função h dada pelo produto de uma função f por uma função g. A derivada do produto é repetir a primeira e multiplicar pela derivada da segunda. 5 vezes 3, 15, x à quarta, 2x. Soma, repete a segunda e multiplica pela derivada da primeira. 2 vezes 3, 6, x caindo 3 para 2, menos 8x. Daqui em diante é só fazer a multiplicação das expressões algébricas, de tal maneira que você fique com uma expressão polinomial final. A regra do quociente é um pouco diferente da regra do produto, mas nós podemos usar a regra do produto para obter a regra do quociente. Por quê? O quociente h dado por f sobre g é a multiplicação de f por 1 sobre g. Daí, você pode aplicar a regra do produto, considerando a primeira como sendo a função f e a segunda como sendo o inverso da g. Sendo assim, é possível concluir que a derivada de um quociente pode ser obtida por esta expressão que vocês estão vendo aqui. Eu gosto de visualizar a expressão de uma maneira diferente dessa, mas que é equivalente. Para mim, h' é igual a f' vezes g menos g' vezes f tudo isso dividido pelo quadrado da g. Observe que esta expressão que eu estou marcando aqui para vocês é equivalente à expressão do livro. Eu só estou alterando aqui a ordem desse produto, mas o produto é comutativo, né? Então, é você pegar a expressão da derivada da soma e colocar um menos no meio, ao invés de colocar um sinal de mais, né? Então, derivada da primeira vezes a segunda, menos derivada da segunda vezes a primeira, tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Vamos então a um exemplo. A função é uma função dada pela razão entre 2x ao cubo mais 4 por x ao quadrado menos 4x mais 1. Como solução, deriva a primeira, 6x² mais 0, multiplica pela segunda, x² menos 4x mais 1, menos. Agora vamos derivar a segunda, 2x menos 4, e multiplicar o resultado pela primeira, 2x ao cubo mais 4. O resultado divide pelo quadrado da segunda função, x2 menos 4x mais 1 ao quadrado. Percebam que nós fizemos exatamente a mesma coisa que o livro fez, né?
é só invertir aqui a ordem desse produto. Então, aqui o 6x2 está aqui, ó. O x ao quadrado mais 4x mais 1 está aqui. E assim sucessivamente. Bem, o resto é conta, é só desenvolver as expressões algébricas e tentar deixar a expressão o mais reduzida possível. A última regra que é discutida aqui no material da parte 3 de derivadas é um tipo de derivada onde nós temos a potência de um número negativo, tá certo? Mas isso é a mesma coisa da regra da função potência de x. É só botar o expoente na frente e subtrair uma unidade ao expoente de x. Então, se a gente quer derivar x a menos n, simplesmente a gente pode representar isso por x a menos n' é menos n vezes x a menos n menos 1. Vamos pegar um exemplo. Está aqui uma função, a derivada de 3 sobre x à quinta. Simplesmente a gente pode escrever 3 sobre x à quinta como sendo 3x a menos 5. E aí a derivada disso, que a gente vai denotar aqui por linha, é simplesmente menos 5 vezes 3, menos 15, multiplicado por x a menos 5 menos 1, que é menos 6. E aí podemos escrever a expressão por menos 15 sobre x à sexta, como está aqui. Vamos então ao material da parte 4. O objetivo aqui é interpretar a derivada como taxa de variação. Para a gente fazer isso, primeiramente, nós vamos observar que, tendo uma curva dada por uma função, nós podemos traçar uma reta secante à curva, passando por 2 pontos. Nessa reta secante à curva, nós podemos marcar a variação do x e a variação do y, simplesmente observando que o x variou essa distância e que o y variou esta distância, de tal maneira que nós marcamos aqui o delta y, que seria a variação da função, e a variação do x. E assim nós percebemos que ΔY sobre ΔX é a inclinação da reta secante, ou simplesmente a tangente do ângulo θ aqui denotado. Observe que a razão ΔY sobre ΔX fornece uma informação interessante à medida que esse ΔX tende a zero. Então, à medida que este denominador tende a diminuir, nós podemos interpretar essa razão como sendo o impacto na variável y, ou seja, na função f, dado por uma variação muito pequena na variável x, visto que f é função de x, podemos avaliar este limite quando ΔX tende a zero como sendo o impacto marginal de x sobre a função f. Ou seja,
quão o y varia à medida que o x varia infinitesimalmente. Vamos interpretar esse infinitesimal como sendo uma quantidade de variação pequena. Em termos de quantidade, se a variável y e a variável x estão, por exemplo, em milhares, podemos interpretar essa unidade como sendo o 1, tá certo? Essa variação ínfima como sendo o 1. E aí nós podemos obter uma aproximação da variação do y por meio de uma variação pequena no x, que pode ser uma variação unitária mais um 1 que seja pequeno em termos de quantidade relativa, de tal maneira que se a função f é um custo e x é uma quantidade, a derivada, que seria o limite desta razão, quando o ΔX tende a uma coisa bem pequena, poderia ser exatamente o que? Um impacto no custo dado por uma variação unitária no x, que está representando a quantidade. Daí a gente tem a ideia do conceito de marginal. Vamos discutir um exemplo lá da física, bastante conhecido, que é uma aplicação de derivada. Então, suponha que a posição de uma partícula seja dada por uma trajetória determinada por uma função quadrática e nós podemos observar a função derivada que vai me dar a variação da posição sobre a variação do tempo, quando essa variação do tempo é ínfima, muito pequena. Então, passamos a ter o limite quando ΔT tende a zero. Dessa forma, nós obtemos a variação de posição de forma instantânea. E isso é exatamente a definição de velocidade instantânea. Vamos então considerar a velocidade instantânea como sendo a taxa de variação da posição em relação ao tempo. O valor absoluto da velocidade instantânea é o que se conhece por velocidade escalar. Vamos considerar o exemplo 1. Uma partícula move-se ao longo de uma reta horizontal de acordo com a equação que dá a posição relativamente ao tempo. Determine os intervalos de tempo nos quais a partícula se move para a direita e para a esquerda. Determine também o instante no qual ela inverte o sentido. Primeiramente, a gente vai encontrar a função derivada, que vai dar a taxa de variação da posição em relação ao tempo instantaneamente. Para isso, a gente vai derivar a expressão polinomial, usando as regras de derivação que vimos no material da parte 3. Derivando a expressão, nós encontramos 6t2 menos 8t mais 2. Precisamos encontrar os pontos onde essa velocidade instantânea ela zera. Para fazer isso, a gente iguala a expressão da derivada a zero. Observe que aqui a gente consegue escrever o polinômio de grau 2 com duas raízes reais, dadas por 1/3 e 1. Isso está aqui. Vocês podem resolver essa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, nós encontramos os instantes em que a velocidade é zero. Perceba que, em se tratando de uma função do segundo grau, podemos fazer um estudo de sinal. Podemos encontrar as raízes desta função velocidade, observando que as raízes são 1/3 e 1. Em se tratando de uma função de segundo grau, com o coeficiente do termo x ao quadrado positivo, temos uma parábola com concavidade voltada para cima, que assume valores positivos extra-raízes e negativos intra-raiz. Dessa forma, podemos fazer a seguinte avaliação. Para
um tempo inferior a 1/3, a velocidade é positiva e a partícula se move para a direita. No momento t igual a 1/3, a velocidade é nula e a partícula está mudando o sentido da direita para a esquerda. Então, a partícula move-se para a direita e vai reduzindo a sua velocidade até que ela muda e passa a se mover da direita para a esquerda. Entre 1/3 e 1, a velocidade é negativa, porque aqui nós temos a direção para a esquerda, tá certo? E a partícula vai se movendo para a esquerda. Até que num instante t igual a 1, ela novamente volta a querer mudar o sentido, zera a velocidade e passa a se mover novamente da esquerda para a direita. Marcamos aqui um outro momento de reversão de sentido para essa velocidade. Sendo assim, nós temos inicialmente a partícula se movendo para a direita. Em um instante ela muda o sentido do movimento, zera a velocidade antes disso e passa a se mover da direita para a esquerda, reverte novamente o sentido do movimento, mas antes zera a velocidade e passa a andar da esquerda para a direita. Esses instantes são os instantes 1/3 e 1. Observe que inicialmente a partícula se move para a direita. No primeiro momento em que ela zera a velocidade, ela muda o sentido da trajetória, se movendo para a esquerda, e depois novamente inverte o sentido, voltando a andar para a direita. Vamos então prestar atenção no seguinte fato. Considere uma função crescendo, passou a decrescer, voltou a crescer, voltou a decrescer. Perceba o que acontece com a inclinação da reta tangente positiva, enquanto a função cresce. No momento da mudança do comportamento, essa inclinação passa a ser nula, dada a mudança do comportamento para decrescente, inclinação negativa. No momento da nova mudança de comportamento, inclinação nula, voltando a crescer, inclinação positiva, até que novamente zera-se a inclinação e volta a decrescer com inclinação negativa. Então perceba que quando a derivada é positiva, a função é crescente. Quando a função nem cresce nem decresce, a derivada é nula. Passou a decrescer, a derivada é negativa. Passou a crescer, a derivada é positiva. Sendo assim, a função cresce quando a derivada é positiva
decresce quando a derivada é negativa. Cresce quando a derivada é positiva e volta a decrescer quando a derivada é negativa. Analisando o comportamento da função, a função cresce, decresce, cresce e decresce. Então, a primeira derivada nos dá uma ideia do comportamento de uma função. Vamos então aos conceitos em economia. Suponha a função custo. Vamos definir a função custo médio, ou seja, se eu compro X unidades e o custo total das X unidades é C de X, cada unidade, em média, está custando C de X sobre X. É o custo médio unitário. Essa é a função custo médio. O custo de x1 mais um delta menos o custo ao nível x1. Tudo isso dividido pela variação de quantidades produzidas. O limite disso aqui, quando ΔX tende a zero, é a derivada do custo C' de x, que nós vamos denotar por custo marginal ao nível x1. Então nós temos um nível de produção x1 e queremos saber o que pode implicar no custo se a gente variar um pouco essa quantidade produzida. Vamos pegar o embalo dessa ilustração 2. Suponha que C de x seja o custo total de fabricação de x brinquedos e que essa função custo seja dada por uma função polinomial do segundo grau. Dessa forma, o custo marginal, a função custo marginal ao nível x é dada pela derivada, 0,04x mais 4. Considere agora que nós estamos a um nível de produção 50. Hoje, nós produzimos 50 brinquedos. E queremos saber qual o impacto de um brinquedo a mais produzido no custo da empresa. Dessa forma, quem vai me dizer isso é a função derivada do custo, ou seja, o custo marginal ao nível 50 de produção. Calculando o custo marginal ao nível 50, resultamos em 6 unidades monetárias, o que implica que, se estamos ao nível 50 de produção de brinquedos, cada brinquedo a mais produzido implica em um aumento de 6 unidades monetárias, ou seja, R$6, $6 no custo. Vamos então calcular o custo real da fabricação do brinquedo 51. Vamos então calcular o C de 51 menos o C de 50, que é 6,02. Percebam que essas quantidades são bem próximas umas das outras. O que significa dizer que essa variação no custo, dado um aumento de uma unidade na produção de brinquedo, tá certo? Pode ser bem aproximada pela função custo marginal. E é o que os economistas fazem. Simplesmente aproximam essa variação pelo custo marginal. Uma outra função importante em economia é a função rendimento ou função receita. Tá certo?
onde R é o rendimento total recebido quando X unidades são vendidas, ou seja, receita total. Da mesma forma que nós derivamos o custo, podemos derivar a função receita, obtendo assim a função receita marginal. Perceba um detalhe que precisa ser observado. Receita é preço vezes quantidade, mas o preço depende dessa quantidade. Então temos que tomar muito cuidado, porque essa função aqui pode ser uma função só de x, uma função só de p. Se p é função de x, o que em geral acontece, a gente escreve a receita como função de x. Para calcular a receita marginal, a gente precisa conhecer qual que é a dependência de p em relação a x. Vamos pegar um exemplo. Suponha que a receita total seja dada como uma função da quantidade vendida, expressa por um polinômio de grau 2. Encontre o rendimento marginal. O rendimento marginal ao nível de vendas 40 e o rendimento real da venda de 41 peças. Calculando a derivada, 300 menos 2 vezes 1 meio, que é 1, multiplicado por x, encontramos a receita marginal. O rendimento marginal ou receita marginal ao nível de vendas 40 é dado por R' de 40, é só substituir o x por 40, que dá 260, ou seja, cada unidade vendida a mais impacta na receita R$260, de forma positiva, ou seja, cada unidade vendida aumenta a receita de R$260. Agora, façamos a variação de receita sob a condição de um aumento de 40 para 41 unidades vendidas. O resultado é 259,50, que é bem próximo de 260. Então, essas duas coisas podem ser muito bem aproximadas e a gente vai simplesmente usar a receita marginal para determinar esse impacto em termos reais na receita originado por um aumento unitário nas minhas vendas. Vamos denotar a função demanda por um bem, ou por um produto, ou por uma certa mercadoria, pela letra X. Nós sabemos que os preços regulamentam a demanda. Logo, a demanda depende do preço. A curva de demanda é então traçada desta forma. No eixo horizontal está a demanda e no eixo vertical o preço. À medida que os preços aumentam, a demanda diminui. Então, a preços altos, a demanda é relativamente menor. A primeira demanda praticada ao preço P1. A segunda demanda praticada ao preço P2. Dessa forma, nós conseguimos visualizar um gráfico como este para a função demanda. A quantidade ofertada de um bem depende do preço dessa oferta. Quanto mais caro é esse preço, mais eu sou induzido a ofertar esse produto. Podemos assim pensar no seguinte gráfico
para a função oferta. Aqui, quanto maior o preço de oferta, maior a oferta. A um preço P1, a oferta é Y1. A um preço P2 abaixo de P1, a oferta é também abaixo de Y1. Esse é um gráfico geral para descrever a relação de oferta e preços. Vamos então imaginar a lei da oferta e da procura. Já observamos uma trajetória para a função demanda e também analisamos uma trajetória para a função oferta. O fato é que oferta e demanda tendem a se equilibrar. Vamos então analisar o trade-off entre oferta e demanda. Temos aqui a função demanda e aqui a função oferta. No eixo vertical nós temos o preço e no eixo horizontal nós temos o cruzamento aqui de oferta ou demanda. A este nível P0, segundo a curva de demanda, a demanda pelo bem é X. Ao mesmo nível de preços, nós temos uma oferta de Y. Perceba que neste caso a oferta é superior à demanda, havendo, portanto, um excesso de oferta no mercado. Se algo está com excesso de oferta, a tendência é que o preço caia, reduzindo assim a diferença entre a oferta e a demanda. Agora imaginemos o seguinte cenário: função demanda, função oferta, preço inicial P0 a este nível. Com esse preço praticado no mercado, a oferta será Y e a demanda será X. Neste caso, a demanda é maior que a oferta, havendo assim um excesso de demanda. Nesse caso, havendo demanda em excesso, os preços tendem a subir para um novo patamar, de maneira a reduzir o excedente de demanda encontrado no mercado. E assim funciona a lei da oferta e da procura. Excesso de oferta significa baixa de preços. Excesso de demanda é impulso nos preços. Esse jogo de oferta e demanda sempre se depara em um ponto de equilíbrio, que é o preço de negócio para o bem em análise. Nós vamos definir a função elasticidade preço da demanda pela seguinte relação: variação percentual na demanda, ΔX sobre X0, dividido pela variação percentual no preço, ΔP sobre P0. Imaginem que inicialmente nós temos a demanda X0
e o preço P0, e que este par varie para um XF, e é claro que ao nível de demanda XF nós temos um preço praticado dado por PF. O delta de XF para X0 é delta X, e o delta de PF para P0 é o delta P. Essa relação entre variações percentuais é o que eu vou chamar de elasticidade preço da demanda. Aqui nós vamos denotar pela letra eta. Isso ao nível inicial. Imaginemos agora que esses preços tendam a ter uma variação pequena, de tal maneira que nós passemos a analisar esse quociente no limite em que delta P tenda a zero. Sendo assim, todos esses deltas podem ser trocados pela taxa de variação, que seria a derivada. X0 e P0 são constantes, isso pode sair do limite. E nós podemos escrever o limite aqui como sendo P0 sobre X0 multiplicado pelo limite, quando delta P tende a zero, de delta X sobre delta P. Esse limite nós já conhecemos pela derivada. Sendo assim, a elasticidade pode ser definida também em termos infinitesimais e será escrita como sendo P0 sobre X0 multiplicado por dx dp. Essa é a elasticidade preço da demanda. Continuemos com mais uma aplicação interessante da derivadas, a qual nós já havíamos discutido no início deste vídeo. Imagine o comportamento de uma função dado pelo seguinte gráfico: função crescente, decrescente, volta a crescer, decresce. Vamos observar o comportamento da função derivada. Positivo, positivo, igual a zero, negativo, negativo, igual a zero, positivo, positivo, igual a zero, negativo. Observe que a função derivada, o estudo do seu sinal, permite analisarmos o comportamento da função. Quando a função é crescente, a derivada é positiva. Quando a função é decrescente, a derivada é negativa. Quando a função é crescente, a derivada é positiva. Quando a função é decrescente, a derivada é negativa. Observe também o seguinte fato: função cresce, decresce,
cresce, decresce. Vamos atentar para os pontos de máximo e de mínimo encontrados aqui neste gráfico. A mudança de sinal da derivada sinaliza um ponto de máximo ou de mínimo. Se a primeira derivada muda de mais para menos, o ponto é de máximo. E se a primeira derivada muda de menos para mais, o ponto é de mínimo. Este é o detalhe que ficou faltando de ser analisado no início do vídeo. Bem, pessoal, espero ter atendido a demanda de vocês pelo conteúdo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.